cuidas de mim. A beleza do pastor é que ele cuida sempre. Em todo o tempo, o bom pastor, ou como está no original grego, o belo pastor, o perfeito pastor, ele cuida sempre. O pastor, ele traz a ovelha para perto, ele a ama, ele a corrige, ele a educa, ele tem proximidade. O pastor, e eu estou falando do pastor de verdade, daquele que cuida das ovelhas, ele nem é querido na sociedade, ele nem é querido entre os próximos, porque ele tem cheiro de ovelha, e muitas vezes o cheiro da ovelha não é bom. O pastor, ele era preterido, rejeitado por aquela comunidade. Esse é o pastor de verdade, o pastor que toca as ovelhas no campo. Mas ele escolhia estar perto das suas ovelhas. O pastor dorme próximo a elas muitas vezes, por zelo, por cuidado, por proteção. O pastor é aquele quem a conhece, chama pelo nome, traz para perto, mas corrige, educa. Quantas vezes precisa pegar a ovelha fujona e jogar sobre seus ombros? Para a ovelha não é agradável. Por isso nós temos a imagem do bom pastor. A imagem mais antiga do bom pastor é essa, em que o pastor está com a ovelha lançada sobre o seu ombro. É quando o pastor vai até o precipício, é quando o pastor vai até o espinheiro, é quando o pastor vai até a erva venenosa, e ali a ovelha que estava se perdendo, ou ele a fere e carrega sobre ele o seu peso, ou ele a deixa morrer. Quantas vezes, queridos, quantas vezes na nossa vida nós não aceitamos a correção do nosso bom pastor? Dizemos que amamos o Senhor, e isso é uma verdade inquestionável. Essa é uma verdade inquestionável. Nós amamos o nosso bom pastor, nós amamos Jesus. Se você não amasse o Senhor, você não estaria aí agora do outro lado. E eu não tenho ideia de onde essa transmissão está chegando. Graças ao bom Deus existe toda essa tecnologia que nos faz distantes, próximos. Todos nós amamos o nosso bom pastor. Mas quantas vezes nós nos fechamos à sua correção? Quantas vezes nós nos fechamos àquilo que ele diz? Mas o bom pastor é aquele que traz para perto, é aquele que toma, lança sobre os seus ombros e carrega o peso da ovelha. Seria mais fácil para ele não carregá-la, até porque ele tem muitas ovelhas, mas ele ama a cada uma de forma pessoal, íntima. Assim é o nosso bom pastor, que nos ama, que nos quer perto. Poderíamos aqui ficar falando do bom pastor, desse que toma e que cuida das suas ovelhas. Mas eu queria aqui ter com você uma pequenina reflexão, não só sobre o bom pastor, porque ele é bom e todos nós sabemos. Mas quantas vezes nós fugimos do nosso bom pastor? Quantas vezes nós, como ovelhas, não nos deixamos guiar pela sua voz? Existe um vídeo bonito na internet, depois vocês procurem. Alguns pastores se reúnem e aí as ovelhas deles se misturam. Bonito esse vídeo. Até que numa determinada hora, um pastor começa a fazer
um som. E aí é bonito porque as ovelhas vão se dividindo e cada uma segue a voz do pastor. Assim precisamos ser, cada um de nós, minha gente. Nós temos um pastor, nós sabemos quem é o nosso pastor, nós conhecemos a sua voz. O que nos falta? Segui-lo. Quantas vezes nós não seguimos o nosso bom pastor? Quantas vezes nós permitimos que outras vozes, outros falsos pastores, e eu não estou aqui em momento nenhum falando de líderes religiosos, não é disso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo aqui de vozes estranhas que nos levam, vozes estranhas que nos roubam, vozes estranhas que nos fazem perder, porque o próprio Jesus disse, ele diz que ele abre e ele sai à frente e as ovelhas seguem os seus passos. No fim do evangelho ele diz: eu sou a porta das ovelhas. A porta está aberta. A salvação nos foi dada. O céu é a promessa cumprida. A porta está aberta. O que nos falta? Seguir os passos do nosso bom pastor. Por isso, queridos, nesse domingo, em que nós celebramos o domingo do bom pastor, que possamos ouvir a voz do nosso pastor, que possamos ouvir quando ele nos chama. Mas padre, você diz que o bom pastor nos chama. Como eu posso ouvi-lo? Simples. O Senhor nos fala por meio da igreja. O Senhor nos fala por meio da sua palavra. O Senhor nos fala por meio do Santo Padre. Que bonito ouvir a voz do nosso pastor e segui-lo. Nesse mês dedicado à nossa padroeira, o Papa nos pediu que rezássemos, o que já é um costume católico. Mas ele pediu que rezássemos o terço em família. Ouça a voz do bom pastor. Ouça a voz daquele que é o nosso doce Cristo na terra. Só que infelizmente, o nosso orgulho, a nossa vaidade nos impedem de ouvir o Senhor. Quantas vezes nós falamos assim, eu sou católico, mas isso eu não aceito. Fugiu do pastor, porque o pastor já traçou o caminho, o pastor já deixou as marcas. O que nós temos que fazer é segui-lo. E como você pode seguir o bom pastor com certeza? E como você pode seguir o bom pastor com confiança? Ouvindo a voz da igreja, ouvindo a voz dos nossos pastores. Hoje nós temos, graças a Deus, o Papa Francisco. Aqui no Rio, eu não sei onde você está vendo, aqui no Rio nós temos o nosso querido, amado cardeal Dom Orani. Um homem que tem cheiro de ovelha. Um homem que quando ele chega, as pessoas querem ficar perto. Isso é ser bom pastor. Você que está aí, você tem o seu padre. Quer seguir a voz de Jesus? Ouça a voz do seu padre. Por isso nós usamos esse paramento aqui, embaixo da casula, chamado de estola. Está aqui, Quando nós vamos nos paramentar para a missa, a gente toma a estola
beija a estola e lança sobre o pescoço. A estola é o paramento, a veste litúrgica que demonstra a autoridade sacerdotal. Mas é também o símbolo do pastor que toma as suas ovelhas e lança sobre os seus ombros. Hoje, nesse dia dedicado ao bom pastor, de forma muito especial, reze pelo Papa. De forma muito especial, reze pelo seu bispo. De forma muito especial, reze pelos seus padres. Eles são aqueles a quem o Senhor confiou para conduzir o seu povo. Ah, Padre Julinho, mas o meu padre, o meu bispo, morda a língua. Que você morda a língua antes de você falar de um homem ungido de Deus. Se você não tiver nada bem a falar, não fale mal. E isso é amar o bom pastor. Se você não tiver bem algum a falar, olha para o teu joelho e vê se ele está marcado. Vê se você está rezando o suficiente pelo seu pastor, ou você está cobrando dele. Esse tempo que a gente tem vivido, como é que você acha que nós nos preparamos para esse tempo? Nós não nos preparamos, porque nós não sabíamos que esse tempo chegaria. E como homens de Deus, nós temos que continuar conduzindo o povo. Se não é o próprio Deus, como nos diz aqui nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, em que Ele nos dará o seu Espírito Santo, se é o próprio Espírito a nos conduzir, nós não sabemos como conduzir o povo. Ore pelo seu pastor. Tenha coragem de orar pelo seu pastor. Tenha coragem de colocar o seu joelho no chão e falar: Senhor, hoje eu estou rezando pelo Papa. Hoje eu estou rezando pelo meu bispo, pelo meu cardeal. Hoje eu estou rezando pelo meu pároco, pelo vigário da minha paróquia. Não cobre só do seu pastor, não. Reze por ele. Até porque ele é um ser humano como você, que sente medo, que às vezes erra, mas que tem o desejo de acertar, de fazer a vontade de Deus. Quer ser uma boa ovelha do rebanho de Cristo? Comece rezando pelos seus pastores. Isso vai dar a você um desejo de ser bom, de ser boa. Quantas vezes nós queremos ser ovelha do Senhor, mas nós não permitimos que Ele nos conduza, porque a gente está esperando Jesus descer do céu e falar diretamente conosco, quando o bom pastor talvez esteja falando com você pela voz daquele padre bem velhinho, que quase ninguém mais quer ouvir, porque ele já não fala direito, porque a voz dele já está confusa. Ali o bom pastor fala. Quantas vezes você não quer ouvir a voz do bom pastor, porque você acha que o seu padre tinha que cantar essa ou aquela música, porque você acha que o seu padre tinha que ter esse ou aquele outro tipo de pregação, quando o bom pastor está falando para você através da voz dele. A ovelha ouve a voz do pastor e a segue. Se você não ouvir a voz do bom pastor, você vai ouvir outras vozes, vozes que te tiram de Deus, vozes que te afastam do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, vozes que ferem a verdade anunciada pelo Evangelho. Quer saber se você está seguindo o Cristo, o bom pastor? Veja se você está seguindo aquilo que Ele fala na palavra. Veja se você está seguindo aquilo que Ele fala através de sua igreja. Quantas vezes a ovelha come veneno, porque ela não sabe diferenciar o alimento do veneno. Isso é verdade. Os pastores falam isso. A ovelha, ela não sabe diferenciar alimento
de veneno. Quantas vezes você acha que está se alimentando com alimento saudável, e aquilo que você tem alimentado a sua alma é veneno que tem te afastado de Jesus? Nesse tempo da quarentena, do que você tem se alimentado? Quais são as leituras que você tem feito? Quais são os filmes que você tem acompanhado? Qual a série que você está vendo? Padre Julinho, mas isso tem a ver? É claro, absolutamente. Quais são as músicas que você tem escutado? Do que você tem se alimentado? O bom pastor, ele continua a nos dizer, através de sua igreja. Essa canção que nós cantamos no início diz: cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim. O Senhor, como bom pastor, ele quer cuidar de todos, mas às vezes a ovelha é fujona, às vezes a ovelha se esconde, e aí o pastor precisa procurá-la. Quantas vezes a ovelha não se deixa ser encontrada? Padre Julinho, mas como isso acontece? Quando nós não abrimos mão das nossas certezas, das nossas convicções, para que a verdade do Evangelho nos alcance e nos salve. Quantas ovelhas têm errado pelo caminho, porque não têm escutado a voz do bom pastor, porque acham que são fortes o suficiente, porque acham que sabem muito, e aí trilham caminhos que não são caminhos do bom pastor. Queridos, que nessa Eucaristia, que nesse domingo dedicado ao Senhor, que você possa pedir a Ele: Senhor, deixa eu ouvir a Tua voz, e ao ouvir a Tua voz, que eu a obedeça, que eu possa segui-la. Eu não quero me perder, Jesus, mas eu quero ouvir a Tua voz. Que a Tua voz me mostre o caminho, a direção. Que a Tua voz me tire do erro, me apresente a verdade. Peça isso ao Senhor. Peça isso. Senhor, que eu ouça a Sua voz. Muitas ovelhas têm fugido do Senhor por um pecado específico, chamado orgulho. Quantas ovelhas têm fugido do redil do Senhor, porque têm agido com orgulho. Eu sei, eu posso, eu consigo, eu sei a verdade, eu sei o que é melhor para mim. Ele que é o bom pastor, sabe o que é melhor para nós. Que possamos então, queridos, pedir a Ele essa graça. Jesus, dá-me a graça e a docilidade da ovelha que procura refúgio no Senhor, da ovelha que procura encontrar-se no Senhor. Quero terminar esse evangelho, essa homilia, com aquilo que o Senhor disse, que Ele vai à nossa frente, marcando o caminho para que as ovelhas possam ir atrás. É interessante, porque Ele diz que Ele vai marcando o caminho, mas Ele não diz que o caminho vai ser fácil, sem dificuldades, sem obstáculos. Essa é a nossa vida. Tem gente que ainda não entendeu. Tem gente que acha que seguir o bom pastor é ter uma vida fácil, simples, tranquila, sem contratempos, sem dificuldades. Tem gente que acha que seguir o bom pastor é não ter problema na vida. Por isso, quando se encontra com dificuldades como essa que nós estamos vivendo, acha que o bom pastor abandonou, acha que o Senhor não tem mais cuidado, porque pensa que seguir o bom pastor é trilhar um caminho sem dificuldades. Não! Seguir o bom pastor
é trilhar por um caminho onde Ele já marcou os passos. E nós sabemos que num campo, o caminho, ele não é igual. O caminho, ele é desnivelado. Buracos, pedras, espinhos, venenos. Mas o bom pastor já passou e já foi à nossa frente. O que cabe a você e a mim? Segui-lo. Vou dizer mais uma vez para ficar muito claro. Padre Julinho, como eu posso seguir o meu bom pastor? Ouça a voz da igreja. Ouça aquilo que a igreja nos fala. Mas Padre Julinho, como eu posso ouvir a igreja? Através do Santo Padre, através dos bispos, através dos padres, dos documentos, através da palavra. É assim que se ouve o bom pastor. É dessa forma que nós não seremos enganados por discursos que aparentam bondade, mas que são só armadilhas para pegar a ovelha que não está atenta no seu pastor. Eu te convido a fechar um pouquinho os seus olhos, se colocar diante de Jesus e pedir a Ele essa graça. Querido Jesus, dá-nos a graça de ouvir a sua voz. Dá-nos a graça de obedecer a sua voz. Dá-nos a graça de reconhecer a sua voz. Querido Jesus, nós queremos te obedecer em tudo. Nós não queremos te obedecer só aquilo que concordamos, porque isso é orgulho, é vaidade, é soberba. E nós sabemos bem que o pecado de Satanás foi a soberba, quando ele não aceitou a vontade do Pai. Nós não queremos pecar com o mesmo pecado que Satanás pecou. Nós não queremos viver nesse pecado. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor nos fala através da igreja e de seus pastores. E queremos obedecê-la. Dá-nos a graça, ó bom pastor, de te ouvir, de te amar e de te obedecer. O que nós queremos nesse domingo é te pedir mais uma vez que o Senhor possa cuidar de nós, que o Senhor possa cuidar da nossa casa, que o Senhor possa cuidar da nossa família, que o Senhor possa cuidar dos nossos familiares e amigos. E quando te pedimos isso, Senhor, nós não estamos te dizendo, não deixe que nada de mal aconteça a nós. Não é isso. Mas nós estamos te pedindo, em todos os momentos, esteja ao nosso lado. Nos momentos de alegria, seja conosco. Nos momentos de tristeza, esteja, Senhor, nos amparando. Nos momentos, Senhor, de dificuldades, quando nós acharmos que não seremos capazes de ultrapassar esse momento, seja a nossa fortaleza, o nosso bom pastor. No momento de dúvida, venha nos dar a certeza da tua palavra. No momento de medo, venha nos acolher, nos amar, venha nos proteger. Seja, Senhor, o bom pastor que nos conduz. Nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de notícias ruins, complicadas, seja o nosso bom pastor, aquele que nos guarda e que nos protege, aquele que nos dá a certeza da vida eterna. Senhor, nesse tempo de pandemia, quantos de nós temos sentido medo da morte? Quantos de nós temos temido a morte, Senhor, quando nós sabemos que a tua palavra nos convida a temer aquele que não pode matar o corpo, mas sim a alma, daná-la ao inferno. Por isso, Senhor, nesse dia nós te pedimos também, dá-nos a graça, dá-nos a fortaleza, para que possamos enfrentar as dificuldades com um desejo de eternidade, Senhor, com um desejo de alcançar o céu. O nosso grande medo, Senhor, não é a morte física. Mesmo nesse tempo de pandemia, nós temos sentido esse medo, mas o grande medo, Jesus, que a nossa alma deve ter, é o medo de perder a nossa salvação e a vida eterna. Esse, Jesus, é o medo que a nossa alma deve ter, para que possamos te buscar, e te buscar de verdade.
Dá-nos a graça, nosso bom pastor, da tua companhia. Dá-nos a graça, nosso bom pastor, da tua companhia. Dá-nos a graça, ó nosso bom pastor, da tua companhia. Peça isso a Jesus. Você que está em casa, você que está aqui, peça a Jesus: Senhor, dá-me a graça da tua companhia. E eu sei que o Senhor está junto de mim, então dá-me a graça de perceber a tua companhia, a tua presença. Cuida, Jesus, de mim, cuida de nós, cuida de cada um, Senhor. Que o seu cuidado nos guarde, nos proteja. Que o seu cuidado seja a força necessária para que possamos enfrentar as dificuldades, as pandemias, as doenças, crendo que o Senhor já nos abriu a porta e que a vida eterna é a promessa cumprida na cruz. Cantemos mais uma vez essa canção, pedindo ao Senhor que Ele cuide, mas não cuide só do nosso corpo, mas não cuide só da nossa saúde, não, cuide de nós, da nossa alma, para que nós tenhamos o desejo ardente de agora ou no futuro de encontrá-lo eternamente no céu. Cantemos, cuidas de mim, que você possa fazer aí na sua casa dessa canção a tua oração.